Isaías 43. Eu vou ler apenas 2 versículos para nossa meditação nessa noite. Enquanto você abre, o profeta Isaías, capítulo 43. Eu quero compartilhar um pouquinho com você, e gente, foi de Deus isso aqui. Eu não sabia que ia ser esta canção, mas eu vou falar um pouquinho sobre esta canção. O título dessa mensagem é Chamados a Viver o Novo de Deus. Recebe aí para a sua vida, ó. Glória a Deus por isso. Queridos, Isaías 43, verso 18 e 19. Eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar por gentileza na sua Bíblia. Verso 18 de Isaías 43 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios nos lugares áridos. Uau! Ô meu amado, você tem que ler isso e tomar posse em nome de Jesus dessa palavra para a sua vida. Isso aqui não é uma palavra de motivacional, apesar de que Deus ministra e Deus fala. A grande questão é que eu e você precisamos nos apropriar da palavra que já foi revelada por Deus, inspirada por Deus, revelada através do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos aprender a tomar posse da palavra. Queridos, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo no seu coração. Você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Mas, amados, nós estamos diante de um dos textos mais belos e mais esperançosos da Escritura Bíblica. Mas antes de aplicarmos o texto bíblico ao nosso coração, antes de nós compreendermos aquilo que Deus tem para o nosso coração nesta noite, nós precisamos entender um pouco deste contexto. O contexto do qual o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vivendo e vivenciando neste momento. Interessante que o povo de Israel aqui, eles estavam vivendo tempos difíceis. Entenda isso, meu amado, talvez você veio nessa noite e você esteja passando por tempos difíceis na sua história. O povo de Deus aqui, eles estavam exilados na Babilônia. Eles haviam perdido a terra deles, eles haviam perdido o templo onde eles adoravam, mas também, se lermos todo o capítulo 43, aqui nós vamos entender que até a identidade deles, eles haviam perdido. Por quê? Porque as lutas, o exílio era tão difícil para eles viverem nesse aprisionamento, que até mesmo chegaram a pensar que Deus havia se esquecido deles. Sabe que talvez você passe por circunstâncias na sua vida, que você talvez pense assim, poxa, onde é que está Deus aqui? Está tão difícil, está doendo tanto, parece que Deus está tão distante de mim. Parece que você se sente exilado. Você ora, quando ora, às vezes você não tem nem força para clamar, para orar ao Senhor. Mas é fato que dentro deste cenário, e Deus nunca abandona o seu povo, mas dentro desse cenário Deus levanta este profeta chamado Isaías. E Deus levanta este homem simplesmente para anunciar uma palavra de esperança ao seu povo. Amados, existe esperança para mim e existe esperança para você. É claro que o profeta aqui, trazendo esta palavra de direcionamento, esta palavra de encorajamento, esta palavra de esperança, o profeta estava apontando para aquilo que Cristo Jesus iria fazer na cruz do Calvário, pelo seu povo, mas também aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amados, você não está jogado ao vento, você não está jogado ao léu, você nasceu para um propósito maior, você está aqui e tudo isso que tem passado na sua vida, na minha vida, existe um propósito maior. Deus não perdeu o controle.
Os versículos anteriores, se pegarmos o verso 16, o verso 17, nós vamos compreender que Deus, Ele lembra o seu povo. Deus aqui está lembrando o povo de Israel, lembrando o seu povo do maior milagre que eles haviam vivido, o povo de Israel havia vivido. E Deus então fala, o profeta aqui, fala para o seu povo, para o povo de Deus, aquilo, fazendo-os lembrar daquilo que Deus fez no passado, nas gerações passadas, quando Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar, quando Deus fez com que aqueles homens pudessem experimentar a libertação. O texto bíblico fala, ele recorda do Êxodo, quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Existe libertação de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E é interessante que aqui, logo em seguida, ele faz essa declaração surpreendente. E Deus diz assim ao seu povo, olha, esqueçam do que se foi. Ou seja, não fique lembrando das coisas do passado. É claro, amados, que Deus não está falando que você pode apagar a história, que você pode esquecer dos feitos gloriosos de Deus na sua vida. Muito pelo contrário. As Escrituras, a palavra de Deus, ensina a mim e a você, a Bíblia, de forma constante, nos faz e nos direciona ao que nós devemos recordar a fidelidade de Deus na nossa vida. A grande questão não é você simplesmente deixar e esquecer aquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida e ter gratidão pelos feitos gloriosos de Deus. Mas uma coisa é eu lembrar, outra coisa é eu viver do passado. É por isso que Deus simplesmente traz esta palavra para eles, olha, não fiquem presos apenas nas coisas que eu fiz no passado, porque eu estou preparando algo ainda maior para vocês. Queridos, o Deus que abriu o mar é o Deus que continua abrindo caminhos. O Deus que fez a sombra do sol, fez a luz do sol retroceder, é o Deus que pode direcionar, é o Deus que pode trazer vida em meio aos desertos áridos da nossa vida, é o Deus que faz um manancial de águas vivas brotar no meio do deserto. Talvez você esteja vivendo uma sequidão espiritual. Meu amado, basta uma palavra do Senhor, este deserto árido da sua vida, da sua existência, pode brotar rios de água viva, pode florescer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor. Se alegre no Senhor, que Ele tem algo novo para você nessa noite, creia nisso. Então Deus faz uma pergunta que ecoa até os nossos dias, e esta palavra ecoa no meu e no seu coração. O verso 19 diz o seguinte: vocês não estão percebendo? Vocês não percebem aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou tratando no coração de vocês? Queridos, quantas vezes nós nos encontramos amarrados, presos nas lutas, nas dores do passado? Talvez pessoas que perderam por alguma situação na sua vida, talvez um ente querido, talvez questões profissionais, talvez perdas, quedas que você teve no passado e você vive preso nisso. Talvez até vitórias, você vive lembrando, apenas recordando daquilo que Deus fez na sua vida, mas no tempo presente você murmura, por que não é mais assim? Deus já fez uma vez, por que Deus não faz de novo? Deus já trouxe a libertação, Deus já curou, por que Deus não faz de novo? Queridos, talvez pessoas aqui nesta noite estão atravessando um deserto emocional. Preste atenção nisso. Talvez pessoas nessa noite estão vivendo este deserto no seu ambiente familiar. Talvez você precise de algo novo na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Talvez você precise de algo novo na sua vida financeira. Talvez você precise de algo espiritual. Talvez você precisa de um chacoalhão, talvez você precisa de um sopro
de Deus na sua vida. E Deus está dizendo, olha só, eu ainda continuo dizendo, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Queridos, observando esse texto, me vem a seguinte pergunta, e eu quero responder juntamente com você. Conversar um pouco com esse texto. Como que nós podemos viver o novo de Deus? Como que eu e você podemos viver o novo que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida? O verso 18, nós aprendemos aqui a primeira resposta, a primeira lição, para que eu e você possamos viver algo novo de Deus na nossa vida. Nós precisamos deixar, e nós não podemos mais nos apegar às coisas do passado. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, não fica se apegando com as coisas do passado não, o que passou, passou, meu irmão. Olha só o que diz o verso 18, Jesus, segura o tempo. Esqueçam que se foi, olha só, verso 18, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Amados, o primeiro obstáculo que muitas vezes impede eu e você de vivermos o novo de Deus é quando eu e você permanecemos presos no passado. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que precisam abandonar isso. Ei, você precisa focar os teus olhos para a cruz, você precisa entender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus, pelas pessoas das quais você tem clamado e orado ao Senhor. Deus tem algo novo para realizar. Deixa aquilo que passou para trás. O problema não é lembrar do passado, mas é viver escravizado nas lembranças. Dores, angústias, mágoas, decepções que talvez pessoas estejam carregando nessa noite. Deixe aos pés da cruz nessa noite, meu amado. Outros vivem talvez, aprisionados aí pelos fracassos que eles obtiveram. Pessoas que não abandonam o pecado, não deixe de viver aquilo que Deus preparou para você. Deixe aos pés da cruz de Cristo tudo aquilo que está impedindo você de experimentar o novo de Deus. Tudo que Deus fez no passado na minha vida, tudo foi bênção, meu amado. Você passou pela prova, mas você está aqui. Né? Você ficou doente, mas Deus te sustentou. Você está aqui, ó. Mas pastor, eu estou nos trancos e barrancos. Meu amado, mas você tem um ar para respirar. Muito mais do que isso, você tem a presença daquele que sustenta a sua vida. Deposita sua fé naquele que é o autor da nossa fé, meu amado. Tem gente que não experimenta o novo porque decidiu construir o seu futuro olhando pelo retrovisor. Enquanto nós devemos olhar para o alvo que é Cristo, nós ficamos olhando pelo retrovisor, olhando no passado e pensando nas coisas do passado. Amados, nós jamais vamos conquistar, jamais vamos caminhar com alegria para o tempo presente, para o futuro, enquanto nós nos alimentarmos das dores do passado. Esta noite é a noite de você deixar as suas dores aos pés da cruz de Cristo. É em nome de Jesus. Eu me recordo de uma frase do pastor Mike Murdock, ele diz o seguinte: Deus não consulta seu passado para decidir o seu futuro. Glória a Deus por isso, meu amado. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de coisas novas. A palavra dEle se renova na minha vida e na sua vida dia após dia. Ela é este pão que nos alimenta. Olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 29, 11, certamente você conhece. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, planos para lhes dar um futuro e uma esperança. Existe esperança para você. É noite de descansarmos e nos lançarmos aos braços do Pai. Quer um exemplo prático disso? O apóstolo Paulo, um homem que teve um passado muito pesado. Um homem que perseguiu a igreja, você sabe disso. O homem que prendeu cristãos, consentiu a morte de Estevão. Mas quando Jesus o encontra, e quando ele se depara com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele simplesmente se posiciona e decide não mais ser escravizado pelo pecado. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão sendo escravizadas pelo pecado. Deus quer te trazer libertação,
porque você é livre em Cristo Jesus. Então pega toda essa sujeira que está debaixo do tapete, entrega nas mãos do Senhor e fala: Deus, faz algo novo na minha vida. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, não precisa abrir, mas diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É noite de avançarmos. Eu pergunto para você, e é a pergunta que eu faço para mim também: quais são as mágoas, quais são as feridas, quais são as culpas, as decepções que você ainda nessa noite está insistindo carregar? Entenda uma coisa, amada igreja, nós não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que faremos com ele hoje. Não permita que o passado te impeça de viver o melhor de Deus. Olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem o melhor para nós. Mas a segunda verdade, a segunda lição que nós aprendemos aqui: como podemos viver o novo de Deus, o novo que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida. O verso 19 fala: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Então é o seguinte, é noite de reconhecermos a obra que Deus já está realizando. Reconheça o trabalhar de Deus no seu coração, reconheça o trabalhar de Deus na sua mente. O apóstolo Paulo diz isso: Pai, transforma a nossa mente, que eu não venha me contentar com as coisas deste mundo, mas renova, transforma, Deus, faz de novo. Eu não quero me conformar com as coisas deste mundo, eu não quero me conformar com as crises, eu não quero me conformar com os problemas, apesar de que os problemas, eles estão nos preparando o nosso caráter, forjando a minha vida e a sua vida para vivermos o melhor de Deus em Cristo. É fato que o melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus. Mas Deus deseja que eu e você continuemos a experimentar aquilo que Ele tem para nós. Então eu e você somos chamados nessa noite a reconhecermos a obra de Deus. Eu olho para a minha própria vida, eu reconheço que eu preciso ser moldado e forjado por Deus constantemente na minha vida. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então eu preciso reconhecer o trabalhar de Deus, e eu preciso, com os olhos da fé, nós entoamos canções aqui nessa noite que falam sobre isso. Não é com os meus olhos carnais, mas o justo ele vive pela fé. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos com os nossos olhos humanos. Mas aqueles que pertencem ao Senhor vivem pela fé. Aquele que pertence sabe que pode colocar o pé e Deus vai colocar a sua mão e vai nos conduzir para vivermos o melhor dele. Interessante que o texto, eu quero chamar a sua atenção para observar esse detalhe maravilhoso. Deus não diz: um dia eu farei, mas Ele diz: ela já está surgindo. O povo de Israel, o povo de Deus, enquanto eles viam tão somente o deserto, Deus já estava vendo um caminho para eles. Enquanto o povo enxergava apenas a sequidão, a dor, Deus já estava dizendo para eles: olha, eu tenho um manancial para vocês, eu tenho rios de água viva para brotar. Amados, enquanto o povo de Deus, eles acreditavam que tudo havia terminado, que tudo havia perdido, Deus estava dizendo: não, eu tenho uma nova história. Talvez você esteja assim. Entenda uma coisa, queridos, o problema nunca foi a ausência do agir, a ausência da ação de Deus. O problema é que os filhos de Deus, o povo de Israel, eles não conseguiam perceber aquilo que Deus estava fazendo. Então nós precisamos nos atentar, porque isso acontece conosco. Deus está trabalhando, mas muitas vezes os nossos olhos estão mais na dor, está mais na crise, e nós não conseguimos contemplar. Eu tirei alguns dias de férias, e nós fomos para São Paulo, nós ficamos 3 dias no Vale da Bênção ali em São Paulo,
lugar muito lindo, muito tranquilo. Peguei minha família, a gente foi, no meio do mato lá, na mata, tem um lago em volta. Aí peguei minhas filhas, minha esposa, e chama Rancho da Oração. Fica no meio do mato, assim, tem uma trilha, coisa linda lá, de chão batido, cheio de troncos de árvore para sentar. Eu levei minhas filhas e minha esposa, falei, gente, nós viemos aqui, a gente precisa aprender a contemplar. Aí minhas filhas, mas papai, só tem mato. Eu, exatamente, filha, tá vendo tudo isso daqui, ó? Papai, foi Deus quem fez, né, papai? Eu falei, então, filha, a gente precisa aprender a contemplar as maravilhas do Senhor. E a gente ficou observando aquilo lá, e aí nós tivemos um tempo em família, muito precioso de oração, levantamos alguns pedidos, e ali nós começamos a orar e receber e aprender a contemplar. Falei, gente, a gente precisa aprender a contemplar os feitos de Deus. Amados, vem de terça e quinta aqui na oração, no Alvorada no Altar. Essas portas a gente abre um pouco, eu gosto de orar ali fora, porque eu gosto de olhar o céu. Hoje eu fiquei orando, olhando para o céu aqui, ó. É coisa linda, a gente precisa contemplar, porque isso traz paz, isso traz tranquilidade. O Espírito de Deus vai ministrando ao nosso coração, mas às vezes eu e você estamos tão ocupados, tão distraídos, estamos tão consumidos pelas preocupações das nossas vidas, da nossa vida, e nós deixamos de perceber o trabalhar e o agir de Deus muitas vezes na minha vida e na sua vida. Sabe que eu e você precisamos de um coração mais sensível à voz de Deus e cultivarmos isso. Essa tem sido a minha oração. Deus, me ensina a cultivar. Me ensine a ouvir, a ter o meu coração sensível, a ouvir a voz do Teu Espírito. Pai, me ajude a enxergar, Deus, com os olhos da fé, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Amados, não permita que morra dentro de você a expectativa daquilo que Deus está fazendo. E aqui nós vamos para a terceira lição. Já quero chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Como podemos viver o novo que Deus deseja realizar na minha vida e na sua vida? Eu e você, nós precisamos aprender a confiar, diga comigo, confiar, no Deus que abre caminhos no meio ao deserto. O verso 19 é muito claro, até no deserto eu vou abrir um caminho e rios nos lugares áridos. Amado, eu e você, nós precisamos compreender que o deserto era exatamente o lugar onde não havia caminho, o deserto era árido, o deserto não tinha água, e Deus é poderoso para fazer milagre. O mesmo Deus que fez milagre no passado, é o Deus que pode fazer o milagre em abundância sobre nós. É justamente aí que Deus age, meu amado, porque Deus faz aquilo que o homem jamais poderia fazer. Deus faz, enquanto o homem vê as impossibilidades, Deus vê a possibilidade. Enquanto pessoas enxergam tão somente a escassez, o deserto, o problema, a crise, a dor, o peso, a angústia, Deus está dizendo para nós, ei, tem abundância para você. Talvez você tenha enxergado o fim, talvez você esteja diante de situações que ou Deus age, ou você não sabe o que vai dar. Talvez para você seja um fim, mas deixa eu dizer algo para você, Deus vê o recomeço. Oh, querida igreja, essa é a esperança que o povo de Israel, eles aprenderam a viver. E Deus continua sendo esta esperança. O Deus do deserto continua abrindo caminhos. Tiago nos ensina, Tiago no capítulo 1, você não precisa abrir, mas no verso 6, ele diz o seguinte: peça, porém, com fé. Evangelho de Marcos, capítulo 9, 23, essa narrativa de milagre, Jesus fala o seguinte: tudo é possível ao que crê. Salmos 39, versículo 7, o salmista traz uma palavra poderosa. Ele diz o seguinte: a minha esperança está em ti.
o Deus que governa todas as circunstâncias. Agora preste atenção nisso aqui, meu amado. Cristo é o maior e o melhor novo de Deus para mim e para você. Talvez o seu coração esteja aí jubilando de alegria, fala, opa, eu tomo posse dessa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você pode receber um monte de bênção, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Se o Espírito Santo de Deus não fizer morada no seu coração, meu irmão, você precisa entender que o maior e melhor novo de Deus é a pessoa de Cristo Jesus. Aquele a quem o profeta Isaías havia prometido, aquele ao qual aponta para uma obra definitiva na minha vida e na sua vida. Deus faria, não traria apenas o povo de Israel da libertação do exílio, mas Deus está revelando o seguinte, olha, eu vou enviar a vocês o meu filho, porque ele é o maior novo, e eu desejo encher a vida e o coração de vocês, da presença majestosa e gloriosa dele. Meus amados, Jesus veio para realizar um novo êxodo em nós, e é na cruz que Ele traz a libertação de toda a escravidão do pecado, é na ressurreição de Cristo que Ele inaugurou a nova criação. Oh, meus amados, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo de Deus começa na pessoa de Jesus Cristo. É dele que eu e você nós precisamos. Talvez você precise ser transformado nessa noite, meu amado. Essa transformação verdadeira nasce na pessoa de Cristo. Ele é o centro da nossa existência. É Ele quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele que te levanta nos momentos de dificuldade. Ainda que você caia, a destra poderosa dele se estende a você. E Ele chama, vem meu filho, vem minha filha, eu tenho algo novo. Eu quero concluir fazendo novamente esta pergunta. Essa pergunta tem falado muito ao meu coração. A mesma pergunta que Deus fez ao seu povo. Vocês não percebem? É tempo de abrirmos os nossos olhos. Talvez você esteja olhando para o deserto. Mas Deus está dizendo, olha, eis que eu tenho um caminho. Eis que eu tenho uma saída, eis que eu tenho um rio, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, aquele que pode trazer vida e vida em abundância ao seu coração. Amados, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que trouxe o povo de volta do exílio, é o Deus que está aqui nessa noite. É o Cristo que deseja fazer novas todas as coisas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Que os nossos olhos, meus amados, sejam abertos para contemplar o agir do Senhor. Que o seu coração, que o nosso coração, esteja sensível a essa doce voz. Que eu e você nessa noite tenhamos a coragem de caminhar pela fé, confiando que o nosso Deus é o Deus que continua escrevendo histórias, para que o nome dele seja glorificado.